pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Bittar. Nesse iniciozinho de 2026, temos muito aqui, uma temporada inteira nova, cheia de novidades. O programa está bombando de coisas legais. Vocês vão poder aprender, refletir e trazer aí, compartilhar com quem você gosta, enfim. Sempre pela TV Tudo Web, essa TV que tem muita cultura, informação, artes, entretenimento, muitas novidades para esse ano também. Acompanhem sempre aí nas redes sociais os eventos da TV, tá? Estejam sempre aí conosco, que a gente é só gratidão aí a vocês que sempre nos prestigiam. Hoje, pessoal, nesse início de 2026, eu estou trazendo aqui que temas bastante interessantes para você refletir sobre o seu comportamento, sobre o seu estilo. Então, é uma época de renovação, ano novo, realmente a gente está mais focado em fazer e acontecer diferente e melhor do que tivemos no ano anterior. Então, essa é uma época boa para isso. Então, você que está aí me acompanhando, preste atenção que hoje um tema é bem interessante mesmo. É sobre sedução, gente. Então, eu vou ensinar você, dar alguns truques para você de como ser uma pessoa mais sedutora, uma pessoa mais atraente, uma pessoa mais atrativa. Tem gente assim que é muito apática, que às vezes tenta, se esforça, mas não consegue atingir seus objetivos porque falta alguma coisa. De repente, falta uma inspiração, falta uma luz, mas tem muito conteúdo aí dentro de você. Basta saber explorar esse conteúdo que está dentro de você, que você pode aí ter atitudes mais revolucionárias no seu dia a dia, e isso pode mudar muito da sua vida profissional, pessoal e até mesmo social, né, gente? Então, essas diquinhas aqui são bem legais. Então, você aí que já ouviu nessa expressão como se tornar uma femme fatale. Então, é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje, tá? Então, vou atingir um público feminino aí que quer realmente ser uma mulher mais atraente, uma mulher mais sedutora. Então, isso aqui vai cair muito bem para você. Falamos aqui no primeiro episódio desse ano de 2026, aqui, dessa nova temporada, falávamos sobre a Brigitte Bardot, que ela foi criadora de estilo, ela nos deixou recentemente, e esse assunto ainda está muito em voga, né? Todo mundo relembrando aí a trajetória dessa musa, dessa atriz, e relembrando o estilo, né? Que realmente atravessou gerações, é um estilo que muita mulher gostaria de ser, né? Então, sobre isso, inspirado também nesse episódio que eu dediquei inteirinho a ela, é que eu estou conversando aqui com vocês nesse episódio sobre a questão da sedução. Se tem uma mulher que foi símbolo sexual no cinema, ela se chama Brigitte Bardot. Então, gente, é sobre isso. Você não precisa ser nenhuma atriz de cinema, nenhuma pessoa importante, nenhuma pessoa famosa, mas você sendo você mesmo, se você quiser destacar uma característica dessa, então preste atenção nessas diquinhas aqui que eu vou dar nesse episódio. Mulheres sedutoras e atraentes, pessoal, também são inteligentes, às vezes podendo até ser um pouco más e misteriosas, como, vamos citar um exemplo aqui de uma personagem, a Mulher Gato. Então, pessoal, isso vai te ajudar a te dar empoderamento, vai te ajudar a dar muita força e tirar essa força interior da mulher que você é, tá? Então, isso te ajuda na sua autoestima, te ajuda a te valorizar e também a te posicionar em relação aos outros, né? Então, hoje em dia, fala-se muito sobre feminicídio e tem aumentado muito o índice de agressão e violência física e psicológica contra as mulheres. Então, hoje, esse ano, teremos aí mais eventos da TV Tudo focados nessa questão. Aguardem, que vai ter muitas novidades sobre isso, mas eu já estou colocando aqui um spoiler no meu programa para vocês estarem atentos. Gente, e desmistificar algumas coisas. A mulher sedutora não é a mulher burra, gente. A mulher sedutora, sedução e inteligência caminham juntos. Então, gente, essa questão é para você se empoderar, para você se valorizar e você nunca enfraquecer diante de pressões psicológicas, seja de homens, como seja de chefes, em seus relacionamentos, ou até mesmo pessoas que competem com você em seu trabalho, enfim, em todos os lugares.
E é possível sim você ganhar muitos pontos com alguns truques para realmente rever a sua autoestima, como essa questão da sedução, que ela é muito importante em muitas coisas na sua vida, gente. Então, pessoal, sedução, mistério, classe, glamour, tá? É, realmente tudo isso compõe um estilo bem bacana, um estilo que realmente atrai, chama a atenção e rendeu aí estrelato a muitas mulheres que hoje se tornaram famosas por conta dessa ferramenta poderosa que está nas mãos de vocês, mulheres. Então, pessoal, parte 1, conseguindo o visual. Em primeiro lugar, vista-se como uma femme fatale. Se você deseja ser, então, uma verdadeira, use roupas pretas, sensuais e retrô. Escolha peças com bom corte que chamam a atenção de forma elegante. Prefira cores escuras como o preto, o marrom e o verde esmeralda. Roupas que valorizem o corpo são importantes também. Se você não fica bem em vestidos de comprimento até o joelho, experimente outros modelos. Combine sua roupa com sapatos de salto, mas veja se consegue andar bem com eles antes. Veja algumas sugestões de roupas, pessoal. Vestido de seda com comprimento até o joelho. Vestido de coquetel, aquele vestido típico para você usar num coquetel. Então, um vestido vermelho e ousado, calças de couro, calças jeans de lavagem escura e cintura alta, meias arrastão, um casaco de pele sintética. Então, isso tudo são ferramentas que vão valorizar o seu visual se você deseja aí aumentar a sua autoestima na questão da sedução. Em segundo lugar, use um perfume bem característico, tá? Então, uma pessoa marcante, ela sempre tem um perfume característico. Então, você deve procurar aquele que fica melhor em você. Não escolha algum muito frutal, pois a impressão que você deve passar é de uma mulher mais forte, mais sedutora, mais sensual. Então, gente, notas de sândalo ou lavanda para fazer você ser mais notada onde quer que você vá. Então, essa é uma dica muito preciosa. Quando você for comprar um perfume, procure esses com notas de sândalo ou lavanda. Essa é uma dica bem legal, porque costuma dar um odor mais característico, mais marcante, daqueles que a pessoa não esquece depois que te der um abraço ou te cumprimentar. Então, gente, mas não precisa exagerar, ok? Apenas uma borrifada já é suficiente para te deixar mais atraente e mais marcante. Se você não gosta de perfume, então outra opção é usar uma loção perfumada. Preste atenção aí nessas notas que eu citei aqui para vocês. Em terceiro lugar, pessoal, tenha um cabelo sedutor. Então procure um corte, já até dei dicas aqui para vocês, revisitem lá nos meus programas, aquele sobre visagismo, gente. Visagismo é uma ferramenta muito legal para você escolher um corte ideal para você, para o seu estilo de rosto, para a sua altura, para a sua idade, enfim. Tem aqui um episódio dedicado sobre isso e tem também aplicativos na internet se você não quer ou não pode consultar um especialista nesse assunto. Tem aplicativos aí que também transformam o seu rosto com a ajuda aí da inteligência artificial para você poder montar aí looks de cabelos que combinem mais com o seu rosto. Então, gente, tem muitos estilos aí, tá? Que possam realmente realçar sua beleza. Por exemplo, colocar o seu cabelo todo de lado no estilo Veronica Lake é uma das alternativas, gente. Estilos bem curtos também são uma opção bem legal, bem válida, gente. Assim como o loiro platinado, que eu citava aqui, que era característico da Brigitte Bardot, também o castanho escuro, o preto ou até mesmo o avermelhado. Escolha aquele que mais agrade você, tá? E então você vai ficar encantado. Gente, tente também não revelar totalmente o seu rosto, para você que está criando esse mistério, esse novo estilo de mulher que você deseja ser. Então deixa umas ondas, uns cachos caírem na lateral do rosto, isso fica muito legal. Isso também ajuda a esconder um pouco dos seus traços e te dá um ar de mais misteriosa. Um corte repicado também dá um efeito também mais misterioso.
porque ele te dá volume, ele realmente vai te deixar mais sedutor. Em quarto lugar, gente, arrase com batom vermelho. Para ser uma verdadeira femme fatale, você deve saber como usar um batom vermelho, não é mesmo? Aplique o que mais se adequar ao seu tom de pele, junto com um delineador de lábios para dar mais destaque. Lembre-se de conferir no espelho de vez em quando para ver se é preciso retocar o seu batom. Gente, essa é uma característica marcante do visual de My Femme Fatale. Então você deve usá-lo, mesmo que não queira aplicar outros tipos de maquiagem. Reaplique seu batom sempre, não deixe as pessoas verem você fazendo isso, senão você já tira aquele seu ar de mistério, não é mesmo? Então esse aí fica sendo um segredinho de você para você mesma, né? Não é, pessoal? Então, cada uma fêmea fatal tem realmente seus mistérios. Em quinto lugar, pessoal, use outros itens de maquiagem também, para ficar com uma cara mais forte, mais marcante. Use uma base clara na pele, um pouco de blush e os olhos esfumados. Sombras escuras, como marrom ou cinza, também são boas opções, junto com um delineador e um rímel preto ou um outro tom escuro. Se quiser fazer olhos de gatinho com delineador, seu visual ficará mais sedutor ainda. Gente, novamente vou citar aqui um exemplo super vivo aqui entre nós que acabamos de falar em um dos nossos episódios, agora de início de 2026, era com o estilo de Brigitte Bardot. Evite usar maquiagens com muito brilho ou purpurina. Você vai passar uma impressão muito jovial e brincalhona demais, o que vai contradizer o seu visual misterioso. Então, pessoal, não significa que são feias essas maquiagens, mas você não vai passar a imagem que você está querendo buscar, porque você vai ficar um pouco mais juvenil. Outra opção também é usar cílios postiços para dar um toque de sedução. Essa é uma armadilha bem legal, né, pessoal? Tem gente que usa e abusa dos cílios mesmo, porque realmente valoriza muito o olhar, e o olhar diz muito sobre uma pessoa mais misteriosa e sedutos. Em sexto lugar, gente, use acessórios como uma femme fatale. Os acessórios corretos podem fazer uma grande diferença na hora de compor o visual. Então, gente, sem exageros, essa é a regra sempre básica, número 1. Mas você deve escolher uma ou duas peças que complementem esse seu ar de mistério. Então, gente, eu vou listar aqui alguns acessórios que você pode experimentar para causar esse efeito desejado. Um óculos em modelo dos anos 40, um chapéu com véu, luvas pretas, chapéus fedora, golas de pele sintética, um batom retrô, brincos clássicos de diamante ou pérola. Realmente é a tradição dessa característica mesmo, né? As pérolas são clássicas, são eternas. Então, pessoal, já estão aí algumas dicas de você compor o seu visual de acessórios procurando um ar mais sedutor. Agora, a segunda parte, pessoal, a parte mais psicológica desse tema aqui, gente. Incorporando a personalidade, gente, para você realmente ter esse mistério, essa sedução aflorada em você. Em primeiro lugar, para ser misteriosa, gente, então não deixe ninguém saber o que está acontecendo com você, o que você está sentindo. O mistério é a essência de uma pessoa sedutora, gente. Se você tem realmente que ir numa festa de aniversário da sua tia, não fale nada. Diga apenas que você tem um compromisso urgente. Deixe que as pessoas fiquem se perguntando o que houve. Se você receber uma mensagem de texto da sua mãe, não diga a ninguém com quem você está conversando. Quanto mais você guardar para si, mais as pessoas terão a imaginar. Então, gente, despertar o imaginário dos outros, essa é a função de uma pessoa que quer ser mais sedutora. Faça com que as pessoas tenham que se esforçar para saber mais sobre você. Seja quantos irmãos você tem ou o que você estuda. Se você revelar demais, não haverá mistério. A sua vida vai ser um livro aberto, não é mesmo, pessoal? Então já não é uma pessoa sedutora e misteriosa. Não? Agora, mesmo que você esteja tendo um dia ruim, não saia reclamando, gente. Aprenda a ser forte. Então, isso é uma das dicas até para reforçar a sua autoestima, para você se valorizar enquanto mulher.
Seja forte, não passe a impressão de que você é fácil de atingir. Mantenha um mistério em vez de passar cada detalhe do que está errado com você. Segundo lugar, gente, seja inteligente. Ter uma boa educação é algo que se destaca em uma pessoa. Ser inteligente e bonita é algo que traz realmente sex appeal. É o que tinha de sobra a Brigitte, por exemplo, que eu citava aqui para vocês. E muitas outras, né? Personalidades famosas eu poderia citar aqui, mas como estamos, né, mais recente envolve esse assunto, então por isso eu estou sendo aqui repetitiva até para destacar para vocês esse episódio. Então, gente, jamais tenha receio de mostrar que você entende das coisas, ou que os homens estão lidando com uma mulher interessante e inteligente, que não tem medo de dizer o que pensa. Então, orgulhe-se por trabalhar duro, estudar e ter um bom desempenho acadêmico. Sua inteligência será outro atrativo para a categoria masculina. Não tenha medo de desafiar as pessoas, gente. Imponha suas ideias, sustente-as com argumentos, porque afinal você é inteligente o suficiente para fazer isso, não é, gente? Então tem gente que tem muito conteúdo guardado dentro de si, mas não sabe explorar esse conteúdo. É sobre isso que estamos falando aqui, gente. Então você tem que revelar esse potencial que está dentro de você, reforçar esse potencial que você tem aí dentro de você, tá? Porque senão é muito potencial desperdiçado, não é mesmo? E assim você também vira alvo de ser vítima, né, de pessoas que abusem de uma personalidade, entre aspas, mais frágil, né, ou que não se valoriza o suficiente. Não pense que se fazer de boba vai ajudar em alguma coisa, tá, pessoal? Em vez disso, mostre que você é entendida das coisas. Em terceiro lugar, gente, seja sensual sem ser vulgar. Então, gente, isso é muito importante. Tem gente que confunde demais a sensualidade com a vulgaridade. E elas são totalmente diferentes. Elas andam completamente em caminhos diferentes e distantes. Então, gente, uma verdadeira pessoa sedutora, ela sabe ser sensual e seduzir sem mostrar tudo. Nas palavras da lendária Bette Davis, gente, eu acho que mostrar meus ombros sutilmente em um vestido de cetim é muito mais sensual do que 2 corpos nus em uma cama. Isso são dizeres dela, tá, gente? Então, olha só a que ponto que vai a questão de você despertar o imaginário de alguém. Você pode mostrar um pouco suas pernas, usar blusas mais curtas ou um decote nas costas, mas sempre deixe o resto para a imaginação dos outros. Não é preciso usar roupas muito reveladoras, porque a personalidade e a atitude é que vão dizer tudo e fazer todo o trabalho, não é mesmo? Agir de forma sensual, misteriosa e sedutora é que vai chamar a atenção. Então, gente, se você estiver usando uma blusa mais reveladora, então prefira uma saia mais conservadora e vice-versa. Aí você mantém um equilíbrio de um ar de mistério e sedução ao invés de vulgaridade. Gente, quarto lugar, coloque-se sempre em primeiro lugar. Gente, isso é o que eu falava aqui para vocês sobre se valorizar, não é mesmo? Não deixe ninguém determinar o seu valor ou a sua felicidade, a não ser você mesmo. Corra atrás do que você ama e aquilo que te faça feliz. Não se diminua por amigos carentes, homens autoritários ou chefes grosseiros. Você em primeiro lugar, que o resto vem depois. Essa é a dica de ouro. Eu diria que esse é um mantra, deve ser um mantra de todas as mulheres, principalmente para esse ano de 2026. Então, estou lançando aqui para vocês esse desafio de se autovalorizar e de se colocarem em primeiro lugar. Lembre-se do seu verdadeiro valor. Não pense que algum homem vai levar de você isso que você tem aí dentro, certo? Importe-se com os outros sim, mas não deixe de levar você em conta por isso. Quinto lugar, gente, seja fascinante. Como ser fascinante? Não basta apenas ter um rostinho bonito, né, gente? Sua personalidade deve ser encantadora, é aquilo que vem de dentro para fora. O seu exterior só vai revelar aquilo que está dentro de você. Então, leia jornais, entenda sobre política e cultura, aprenda outro idioma,
faça o que for possível para você se tornar uma pessoa interessante. Tá? Então, as pessoas vão se interessar por você não só pelo seu mistério e sedução, mas também vão ter fascínio e admiração por você, pelo conteúdo que você tem. Isso, gente, não quer dizer também que você deva falar demais, mostrar tudo que sabe. Quer dizer que você é esperta, que tem uma cabeça boa e que sabe se posicionar em uma conversa. Só isso, gente, é o suficiente. Então, não basta ter conhecimento, é preciso saber como manter alguém interessado em você e como encontrar um tópico animado para conversar. Em sexto lugar, gente, tenha senso de humor. Sim, pessoal, porque uma pessoa alegre e feliz é uma pessoa interessante. Uma pessoa fechada, uma pessoa sisuda e séria demais, não desperta interesse em ninguém, gente. Então você não precisa ser séria e obscura o tempo todo. Aprenda a rir de si mesma, a ter sagacidade para fazer comentários engraçados em uma conversa. Enxergue o mundo de uma forma inteligente, tá? Então não precisa ter a seriedade o tempo inteiro aí com você. Seu senso de humor deve ser uma das coisas mais fascinantes em você. E se alguém disser algo engraçado a você, faça uma réplica igualmente engraçada. Você deve responder à altura, né, gente? Então, se você tiver um bom humor para sair das situações, realmente você vai ser bem interessante. Em sétimo lugar, gente, seja independente. Você deve depender apenas de si mesmo. Não perca tempo indo atrás de pessoas que você não gosta ou esperando que seus amigos liguem para você poder se divertir. Você deve ser responsável pela sua felicidade. Então, pesquise aí. Essa época do ano é uma época boa de reflexões, gente. Veja aí quais são seus interesses, se é o canto, se é a dança, por exemplo. Separe um tempinho exclusivo para o seu desenvolvimento pessoal. De repente, um outro idioma, não é mesmo? Uma verdadeira femme fatale não precisa de ninguém para ser feliz. Então, gente, isso daqui só vai reforçar as suas características pessoais. Vai se tornar mais forte perante si mesma e também perante os outros, uma sociedade que está tão carente, não é mesmo, de valores, né? Então, realmente aqui estão dicas para você se valorizar e sair por cima dessa massa aí que ainda acha e ainda confunde determinados valores, né? Principalmente vindo das mulheres. Então, gente, separe sempre um tempinho para você mesma. Mesmo que você esteja acompanhada da pessoa dos seus sonhos, não seja uma pessoa dependente. Tenha os seus próprios objetivos, seus próprios sonhos. Não deixe ninguém atrapalhar você. Não deixe ninguém interferir na sua carreira ou duvidar de que e do que você é capaz. Então, isso é muito importante, né, pessoal? Eu diria que não só para ser uma pessoa mais sedutora, mas para ser uma pessoa mais confiante, né? Em todos os aspectos da vida, e isso serve para todos os sexos. Parte 3, pessoal. Adotando as atitudes. Então, como mudar a sua atitude para você atingir esses objetivos? Primeiro, gente, fale com uma voz sedutora. Então, sua voz também deve ter um tom suave e atraente, sem ser assustadora. Não gaguejar, ser articulada, também não ser muito formal, falar com convicção, não ficar repetindo as coisas. Isso tudo passa a impressão de que você sabe o que você está falando, mas de uma forma mais sensual possível. Então, eu vou dar exemplinhos aqui, vozes da Scarlett Johansson e do John Crawford. Então, reparem aí esses atores famosos que realmente eles causam um super efeito nas telões. Em segundo lugar, gente, saia para lugares misteriosos. Procure lugares interessantes e inesperados, desde que você se sinta segura, é lógico. A melhor forma de conhecer pessoas interessantes também é indo a lugares interessantes. Então, experimente uma cafeteria artística, alternativas, uma balada diferente, uma loja de antiguidades. Não seja óbvia ao entrar ou sair de um lugar, caminhe de uma forma sensual. Eu dei diquinhas aqui nos episódios, podem revisitar lá, de como caminhar com elegância. A postura da coluna, dos ombros, da cabeça,
Isso diz muito sobre o seu andar e sobre ser sensual. E também elegante. Escolha locais com menos luz para contribuir com a sua imagem misteriosa. Então, gente, sabe aquelas baladas ou lugares de meia luz? É o lugar ideal para você lançar o seu mistério. Não seja previsível. Você pode até ter um lugar favorito, mas não tenha presença garantida em lugar nenhum, ou você se tornar previsível demais. Sabe aquelas pessoas que batem o cartão toda vez que vão a algum lugar, seja restaurante, seja café? Então, se você quer ser uma pessoa misteriosa, você não pode bater cartão. Então, não pode ser tão previsível assim. Gente, em terceiro, assista filmes antigos para se inspirar. Olha aí, estávamos falando aqui da atriz Brigitte. Ela é um grande exemplo de quem se inspirar. E que visite lá os filmes antigos dela. A maior parte das femme fatales vem dos anos 40, tá? Então, assistir filmes dessa época é uma ótima fonte de inspiração para saber como pensar e como agir, gente. No entanto, não deixe nada disso definir você, pois a sua imagem deve ter um toque pessoal. Gente, isso são só trilhas, né? São só caminhos que você pode percorrer, né? Para você se desenvolver mais. Mas é lógico que não precisa ser nada tão taxativo assim. Não precisa rotular você dessa maneira, não é mesmo? Em quarto lugar, gente, tenha uma bebida característica. Quando vai a um bar, alguma coisa assim, ela sempre tem uma bebida típica que elas pedem toda vez que saem. Seja alcoólico ou não alcoólico, tá, pessoal? Não importa o que for, você deve ser consistente, impressionando as pessoas com seu poder de decisão. Aquela famosa marca registrada, né, pessoal? Dá para ter marca registrada até no que você bebe. Quinto lugar, pessoal, seja fina. Para ser uma pessoa legítima e fina, você precisa ter classe. Então, trate todos com respeito, tenha modos e mantenha a compostura e a boa imagem. Então, gente, não se exceda em bebidas alcoólicas em público, em que ficar dançando de uma forma vulgar, não revelar informações demais sobre você para quem acabou de conhecer. Tenha dignidade, atitude e o resto, gente, vai vir por si só. Para ser uma verdadeira dama, você deve se comportar racionalmente. Então, não é preciso ter frescura com tudo, mas você também não pode ser desleixada demais. Tenha postura. Damas não se sentam de qualquer jeito. Ter uma boa postura também passa confiança, gente. Em sexto lugar, não se abra com facilidade. Você deve manter um mistério. Então, mostre aos outros aos poucos e faça com que as pessoas fiquem interessadas em conhecer você. Porque se você revela tudo no início, as pessoas perdem o interesse em conhecer você. Então, gente, não precisa contar sobre a sua infância inteira, quais são suas comidas favoritas, como você era na escola. Ao invés disso, revele os fatos aos poucos. Faça com que essa pessoa sinta privilégio em estar conhecendo você. E não tenha pressa também, gente. Pressa é inimiga da perfeição, não é mesmo? Então, quando a oportunidade surgir, você poderá falar sobre o seu passado. Então, nunca se abra de uma vez ou então não vai haver mistérios. Né, pessoal que começa a se abrir demais, né, num primeiro encontro, que vontade que você vai ter de conhecer essa pessoa, de desvendar o mistério, o charme da conquista, se você já sabe tudo sobre ela na primeira vez, não é mesmo? Então, gente, a outra pessoa também deve falar sobre si, né? E você não precisa e não deve ser a única pessoa a falar. Por isso que é importante o diálogo, não é mesmo? Sétimo lugar, gente, não permita que um homem determine o seu valor, tá? Então, uma legítima femme fatale não fica em casa chorando se uma pessoa não retornou suas ligações, não se deixa abalar se alguém fez algum comentário indelicado e não deixe que também alguém diga quem você é. Você pode se divertir saindo com pessoas, brincando com pessoas do outro sexo, seduzir ou também do mesmo, livre isso, não importa.
seduzir e até mesmo se apaixonar, mas nunca deixe que pessoas determinem o seu valor. Ninguém pode tomar de você o poder que você possui. Gente, as legítimas fêmeas, tais sedutoras, têm uma dose saudável de consciência. Então, ame-se, aceite as coisas que você não pode mudar em si mesma, e se não tiver certeza sobre quem você é, então, realmente essa outra pessoa pode te rebaixar facilmente. Então, o segredo de tudo isso, para que ninguém tire o seu poder e o seu valor, é que você se sinta confiante e que você tenha certeza de quem você é. Tá? Então, se alguém te magoar seus sentimentos, recupere-se em seu próprio tempo. Converse com uma amiga, um amigo, procure seguir em frente. Não siga seus sentimentos, senão você não vai conseguir se gerar. Então, gente, grande segredo aqui de aumentar a sua confiança e a sua autoestima é que lidar com a dor também vai ajudar você a se livrar dela. Então, pessoal, eu espero que eu tenha aumentado um pouquinho das suas doses de autoconfiança. Se gostou, curta, comenta e compartilhe esse conteúdo. Beijos e até a próxima!